Apesar do contrabando e dos conflitos, Portugal conseguiu extrair muito ouro das Minas Gerais. Porém, nas relações entre a metrópole e a colônia, as revoltas não deixaram de acontecer. Inconfidência, deslealdade, traição ao rei punida com pena de morte. O que levaria tantos homens a arriscar suas vidas lutando contra a política da coroa portuguesa? Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos de Brasil Colônia na TV. Episódio 8, Segredos da Inconfidência. Em 1750, Dom José I foi coroado rei de Portugal. Escolheu como ministro o Marquês de Pombal, um homem capaz de causar grande polêmica na sua atuação. Vamos reformar umas coisas por aqui. Boa parte do ouro que extraímos do Brasil só está servindo para conter as revoltas nas áreas de mineração. E tem que ser contidas mesmo. Não podemos deixar a corda solta. Bobagem! Se queremos que os brasileiros colaborem, temos que ser mais flexíveis com eles. Vou até escolher alguns deles para trabalharem conosco na administração. Também criarei companhias de comércio para vender os produtos do Brasil aqui, na Europa. O senhor vai criar uma concorrência com nossos produtos. Vai arranjar problemas com os comerciantes de países amigos. Afinal, vocês querem ou não querem que o ouro brasileiro venha para Portugal? Claro que queremos. Pois não parece. Só falam de problemas. Onde estão as suas propostas? Nossas propostas? Nossas propostas? Nossas propostas? Onde estão nossas propostas? Ora, elas estão na nossa cabeça, evidentemente. Evidentemente. Pois quando elas saírem daí, me mostrem, por favor. Portugal tem pressa de crescer. Que audácia! Ganharemos para que você esteja certo, Marquês! Pelo bem de Portugal. O Marquês de Pombal agiu como um ditador em várias ocasiões. Para evitar que a igreja interferisse nas suas decisões, ele chegou a manipular a Inquisição, um tribunal que torturava e matava as pessoas que se colocassem contra as leis da Igreja Católica. Pombal esteve envolvido em várias guerras contra nativos brasileiros e colaborou para expulsar os jesuítas da colônia. Porém, impulsionou a agricultura, o comércio e a indústria, tanto em Portugal quanto no Brasil. Vamos ver como a atuação deste polêmico personagem repercutiu nas Minas Gerais. José Pereira. A política do Marquês de Pombal não evitou as queixas na região das Minas. A insatisfação estava na cota de 100 arrobas que o Brasil deveria enviar todos os anos para Portugal. 100 arrobas significavam 1,5 toneladas de ouro. Se esse valor não fosse alcançado nas casas de fundição, os mineradores teriam que completar o que faltasse. O ouro das minas está diminuindo, já notou? Notei. Não está tão fácil de achar como antes. O pior é que Portugal não quer baixar a cota. Já estou devendo uma fortuna. Ainda bem que o Marquês de Pombal aceita a rolagem da dívida. Pois é. Se a coroa resolvesse cobrar tudo de uma vez, eu estaria frito. Você e todos nós. E chegaram os dias em que a cota não foi mais atingida. Com o passar dos anos, a dívida com a coroa foi aumentando assustadoramente. O próprio sistema financeiro das Minas, onde quase tudo era comprado a prazo, ficou paralisado. Todos estavam endividados. Enquanto isso, chegavam ao Brasil notícias do que acontecia com outras colônias pelo mundo afora. Vocês estão sabendo? As 13 colônias da América do Norte se declararam independentes da Inglaterra. Agora chamam-se Estados Unidos da América. Pois é, em Paris é só no que se fala. Essa história de colônias oprimidas, de homens escravizados, isso não faz mais sentido. Precisamos ter liberdade de comércio, pagar menos impostos, produzir aqui mesmo as coisas que usamos. Chegou a hora de nos libertarmos de Portugal. Temos que mandar os portugueses tomarem conta da vida deles e nos deixarem em paz.
Mas nem todas as notícias traziam esperança. Um fato inesperado na corte portuguesa iria tornar ainda mais difícil a situação nas Minas. Joaquim Vaz, é com você. Acaba de falecer Sua Majestade Dom José I, rei de Portugal. Em seu lugar fica Dona Maria I. Sem o apoio do rei, o destino político do Marquês de Pombal será definido pelos nobres da corte e pelos comerciantes portugueses. Esses alegam terem sido muito prejudicados pela política do Marquês e estão ansiosos para tirá-lo do cargo. O Marquês de Pombal disse que a senhora era mais chata que coceira de garganta. Disse que seu castelo não tinha mosquitos porque quando eles viam sua feiura morriam de susto. Ele me paga! Besteira, majestade! Demonstre a sua bondade. Basta tirá-lo do cargo de primeiro-ministro. Está tirado! Faltou uma coisitica de nada, majestade. É que o Marquês não seguiu nossos conselhos sobre como administrar as Minas Gerais. O povo de lá faz o que quer com o nosso ouro. Ouro! Adoro ouro! Pois então, Esse pessoal das Minas precisa deixar de ser besta. tem que mandar mais ouro para fazer a senhora feliz. Vamos dar um aperto naquela gente. Apertem! Podem apertar! Apertem todos bem apertadinho! Ah, e também seria bom acabar com as manufaturas que eles têm. Manufaturas de quê? De vários produtos, majestade, principalmente tecidos. Esses produtos prejudicam o nosso comércio e acabam com os nossos lucros. Proíba essas manufaturas, majestade. Deixe só as mais simplesinhas. São aquelas que fazem pano de estopa. Algodão grosso para fazer roupa de escravo. Vá, majestade, por favor. Por favor, por favor. Ai, tá bom! Feche! Feche tudo naquele fim de mundo! Feche tudinho! A colônia entrou em crise. A dívida com Portugal já alcançava quase 9 toneladas de ouro. Surgiu a ameaça da derrama. O que é derrama, uai? É a cobrança de todas as nossas dívidas de uma só vez. E se a gente não pagar? Cadeia. E ainda tomam tudo que a gente tem. É muito sério. Aumentou a intolerância da administração portuguesa nas Minas. Choviam denúncias de corrupção, abusos e violência das tropas. Em 1788, Portugal enviou o Visconde de Barbacena para governar a capitania e verificar por que a arrecadação de ouro estava diminuindo. Visconde, o senhor vai mesmo aplicar a derrama? Derrama? Quem disse isso? Sem comentários, sem comentários! É claro que o Visconde só está aqui para lançar a derrama, meus amigos. Até quando teremos que viver no medo e na dor? Não podemos mais continuar aceitando o domínio de Portugal sobre uma terra que é nossa. Esse alferes fala demais. Não sei como ainda não foi preso. As autoridades preferem dar a impressão de que ele é um maluco qualquer falando besteira. Pudera, o que ele diz faz sentido e pode nos beneficiar também. Eu e você estamos devendo uma fortuna a Portugal. Se houver independência, a dívida deixará de existir. É verdade! E como somos poderosos depois da independência, poderíamos fazer novas leis que nos tornassem ainda mais ricos! Estou começando a gostar dessa história. Ouvimos seu discurso, alferes, e estamos impressionados. Que tal se nos encontrássemos para conversar mais sobre o assunto? Coincidência, poeta. Hoje à noite reuniremos alguns amigos na casa do tenente-coronel Francisco Andrada. Apareça por lá. Desculpe o atrevimento, alferes. Nós também ficamos encantados. Se importaria se fôssemos a essa reunião também? Os senhores? Que interesse poderiam ter? São portugueses, não? Somos mais brasileiros do que você imagina. Também não concordamos com o que Portugal faz por aqui. Podemos ajudar, afinal, apesar das dívidas, ainda somos muito ricos. Então, está bem. O movimento que seria chamado de Inconfidência Mineira estava ganhando forma. As reuniões começaram a acontecer com maior frequência e tornaram-se cada vez mais secretas e perigosas. Conheço gente em toda parte. Vou buscar o apoio que puder. Mas vá com calma, viu, Tiradentes? Você fala demais. Não é bom ficar provocando os portugueses numa hora destas. Macedo garantirá o dinheiro. Padre Rolim e Padre Toledo vão trazer as tropas que ajudarão a tomar o poder. Então proclamaremos a República e ficaremos livres de Portugal para sempre. São João del Rei será nossa capital.
Faremos de Vila Rica uma cidade universitária, onde os jovens brasileiros possam estudar sem precisar ir para a Europa. Construiremos fábricas, venderemos ferro, tecido, pólvora e muito mais. Libertaremos todos os escravos. Isso não, meu filho! E minhas terras? Quem é que vai trabalhar de graça para eu ficar mais rico? Se for para libertar escravos, eu não quero. E sei de muita gente que não quer. Depois a gente vê essa questão dos negros. Temos que decidir a data da revolta. Quando será? No dia em que for lançada a derrama, o povo ficará tão furioso que lutará do nosso lado. E quando o governador vai lançar a derrama? Ninguém sabia ao certo. A verdade é que o Visconde de Barbacena estava demorando muito para tomar uma decisão. Até que um dia convocou todos os contratadores e exigiu que eles pagassem suas dívidas. Como é? Vai pagar o que deve ou não? Sabe o que é, senhor Visconde? Se o senhor prometer que vai perdoar as minhas dívidas, eu lhe conto uma coisa que eu sei. Que coisa será esta? Tem que ser muito importante. Se o senhor não achar importante, poderá quebrar a promessa se quiser. Está bem assim? Está. Se o segredo for importante, prometo perdoar suas dívidas. Ao saber de todos os detalhes do plano dos Inconfidentes, Barbacena suspendeu definitivamente a derrama, enfraquecendo o movimento. Em seguida, mandou prender todos os envolvidos e estabeleceu uma devassa, uma espécie de processo para investigar e registrar tudo sobre a conspiração. O Visconde cuidou de controlar os processos para proteger os contratadores. Os demais Inconfidentes seriam punidos com a morte, ou então enviados para uma prisão na África. O Tiradentes já confessou? Não, senhor! Ele insiste em dizer que não sabe de nada. O que devo fazer, senhor? Insista também. Só mais um pouquinho. Garanto que ele acaba falando tudo o que tem que ser falado. Sim, senhor! Surpreendentemente, Tiradentes acabou assumindo toda a responsabilidade pelo movimento. No final do processo, só ele teve mantida sua pena de morte. Dentre os que foram degradados para a África, alguns chegaram a voltar para o Brasil, graças ao prestígio pessoal ou ao dinheiro de suas famílias. Tiradentes foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro. Seu corpo foi espalhado na estrada que ligava o Rio às Minas Gerais. Veja só, os ricos do Brasil brigam com a rainha de Portugal e quem paga o preço é o Tiradentes. É pena, eu gostava dele. Arrancou meus dentes, ó. Será que um dia seremos livres de Portugal, Mateus? Seremos sim. Está difícil, mas a gente vai achar um jeito. Era difícil afirmar se um dia o Brasil ficaria independente de Portugal. Na virada do último século da colônia, os brasileiros se perguntavam o que aconteceria com o lugar onde viviam, o futuro de suas famílias e de seus amigos. Qual seria o futuro do Brasil? Do mesmo modo que hoje, ninguém sabia a resposta, embora ela estivesse nas mãos de cada brasileiro, assim como está agora, e estará sempre.